Por isso que São Paulo dizia, antes confessa a tua ignorância. Porque para diagnosticar um médico, para receitar um medicamento, ele precisa ter um diagnóstico sobre aquele paciente. Mas nós não fazemos um diagnóstico de nós mesmos. Como é que nós vamos nos reformar? Como é que nós vamos consertar o que está de errado dentro de nós, se nós não admitimos, não confessamos a nossa ignorância nem a nós mesmos? Então, estamos sempre nos achando muito bem, cheios de conhecimentos. Então, na parábola do semeador, Jesus também nos dá um outro alerta, pois ele encontra, depois de morto, os discípulos vão indo embora, amedrontados daquele aparato grande dos romanos, e os mais medrosos, como o próprio Pedro, que trazia a dificuldade do medo, vão se retirando de Jerusalém, e 2 deles vão para Emaús, que era a aldeia deles. E Jesus lhes aparece como um caminheiro qualquer, um companheiro de viagem, chega perto, e a primeira pergunta que Jesus faz, eu acho isso tão bonito, de que ides tratando à medida que caminhais. Qual é o móvel da nossa conversação? Qual é a nossa sabedoria, a sabedoria que nós estamos colocando para fora enquanto caminhamos pela vida? E aí a gente não já mete essa parábola do semeador, quando ele chama esses discípulos de tardos de coração. Ó, tardos de coração para compreender as profecias. Porque sabia que ele tinha que passar por aquilo tudo, isso já estava previsto nas profecias. E Jesus os classifica como tardos de coração. Aí está a nossa ignorância. Somos tardos de coração, porque Jesus diz, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Olha o ponto-chave. Compreender com o coração, porque com o raciocínio nós todos compreendemos muito bem. Somos seres racionais, já com um avanço de conhecimento, cada um para a sua área, já sabemos que existem aí 9 ou mais, não sei se já se descobriu mais formas de inteligência. Então, cada um cresceu, raciocinou, nós temos esses conhecimentos, sim, mas somos tardos de coração. Não temos a maneira de analisar as coisas, de visualizar, passando pelo sentimento, como tinha Maria de Nazaré, no exato momento em que as luzes brilham nos céus, que a estrela grandiosa, que era um grupo de espíritos iluminados, guia os pastores até o lugar onde Jesus estava, numa manjedoura humilde, e registra o evangelista Lucas. Eu acho também linda esse versículo. E Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Maria tinha essa forma de pensar que aliava os 2 grandes centros do nosso corpo espiritual, o cérebro e o coração. E ela podia analisar de maneira muito mais profunda cada momento. Ela não se maravilhou exacerbadamente daquilo tudo que lhe acontecia. Uma menina mal saída da adolescência. Não, ela meditava com o coração. Pensar, sentindo e sentir, refletindo. Eis o desafio de hoje. Estamos deixando o nosso coração, os nossos sentimentos para trás. Somos realmente, como Jesus classificou, tardos de coração. Então, nós concluímos que nós temos um retardo realmente.
Esse retardo não é de conhecimentos. Estamos no ponto. É claro que não conhecemos quase nada, se considerarmos o que ainda tem para vir, para chegar para nós. Mas o mais grave é que, para entendermos tudo isso que ainda vem pela frente, entendermos as descobertas, entendermos as dores, as possíveis catástrofes porque tenhamos que passar e que vai fazer com que os homens mais raciocinem para melhor se protegerem, mas cresçam em inteligência. Mas nós precisamos do sentimento para sobreviver nesse planeta. E nós estamos esquecidos disso. O homem está botando em risco a vida do planeta, era o que Chico lamentava. O homem põe em risco a própria vida, o homem se destrói, o homem se autodestrói por falta de sentimento, porque tem um retardo de sentimento. E é esse retardo de sentimento que tem enchido os hospitais nessa hora. Com doenças de etiologias desconhecidas, que os médicos ainda nem conseguem nomear todas elas. Eu lido com muitos médicos que me frequentam a casa, o meu culto, o meu estudo de domingo, e tenho uma psicóloga, 2 psiquiatras, geriatra, clínica geral, e intensivista, e eu converso muito, e elas chegam domingo arrasadas de tanto trabalhar, e tanta doença que os psiquiatras já estão misturadas. A depressão é uma coisa generalizada agora, generalizou a depressão, né? E misturada a depressão, já vem outra, tudo junto, tudo embolado. Nosso Hospital Psiquiátrico Espírita em Campos atende a 26 mil pessoas no atendimento ambulatorial, e mais os internos. E nesse bojo vem droga, viciações das mais diferentes, e as dores emocionais. Ora, nós nos sensibilizamos. O homem cresceu, evoluiu, se tornou mais sensível, suas fibras nervosas acusam muito mais rapidamente suas dores. E eu ontem fui ao meu homeopata no Rio e falei de uma dorzinha, eu já fiz 3 cirurgias no coração, e eu falei para ele, está me incomodando, uma dorzinha cada vez que eu me emociono. E ele disse assim, quer viver sem dor para quê? Que mania de querer tirar todas as dores, e eu sou avessa a qualquer remédio para dor, eu não tomo, meu negócio é chazinho, homeopatia mesmo. Então, ele disse assim, nós precisamos sofrer também, é o sofrimento que transforma. E eu digo, mas, gente, eu ouvi isso, fiquei até com vergonha de falar da minha dorzinha. Claro que eu sei que eu preciso do sofrimento, mas achava que eu já tinha bastante na vida, né? Então, nós somos doentes dos sentimentos. Todos nós estamos doentes dos sentimentos. Naquela célebre cerimônia do lava-pés, que foi assim, o último encontro de Jesus com os discípulos, aquela despedida, Jesus nos deixa uma lição. Sabe aquela lição que a pessoa, quando vai morrer, encontra com a gente, nos fala alguma coisa, nos ensina alguma coisa, e, de repente, essa pessoa morre, e a gente fica assim, meu Deus, encontrei com fulano, a última coisa que eu ouvi de fulano foi isso. Aí aquilo fica importante para nós, as últimas palavras de alguém que se vai, fica importantíssima, cresce para nós. E Jesus deixou uma última lição grandiosa nessa última ceia, que foi a cerimônia do lava-pés, quando ele disse, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis lavar os pés uns aos outros. E conclui assim, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.
Felizes, muito felizes aqueles que praticam essas coisas. E a gente corre atrás da felicidade aqui e ali, e eu casei, fulano não me fez feliz, é como se os outros tivessem a responsabilidade de nos fazer felizes. Mas a felicidade está aí à altura de todo mundo. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados, que é felizes, sois se as praticardes. A felicidade é coisa tão simples, à altura de todo mundo. Nós é que exigimos muito da vida, de nós mesmos, do outro. Felicidade está em viver com a consciência tranquila, em botar a cabeça no travesseiro toda noite, satisfeito com o dia. Não é em ambicionar mais, porque nunca vai satisfazer. Eu vinha para cá hoje, ouvindo um programa no avião, na GNT, uma entrevista muito interessante sobre isso, sobre essa história da insatisfação feminina, a insatisfação com o corpo, a insatisfação com a velhice, falava do envelhecimento, como as mulheres lutam contra a velhice. E a tudo que a gente se adequa, se adapta, a gente já vai se ambientando lentamente aquilo, e não é um drama tão grande para a nossa vida. Então, nós criamos. Eu estou falando de mim mesma, que eu sou muito vaidosa, mas nós todos estamos buscando sempre alguma coisa que não sabemos o que é, estamos sempre insatisfeitos com a vida e uns com os outros. Então, apesar de todo esse avanço científico, esse avanço tecnológico, nossos sentimentos não acompanharam isso, andaram devagar. E é aí que está esse choque que está adoecendo tanto as famílias. Não há uma família sem alguém com algum problema que preocupe, sem necessidade de um tratamento psicológico, não é? Todos nós estamos, o mundo virou um verdadeiro manicômio. Está todo mundo com problemas de transtornos, transtorno disso, transtorno daquilo, síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome de pânico. Tem dias que domingo, eu estou estourada, cansada. A minha médica lá diz assim, não atende mais a telefone, porque você não vai resolver o problema de ninguém. Mas eu não tenho coragem de te negar uma palavra, pelo menos ouvir o que a pessoa tem para falar. São todas essas síndromes juntas e mais muitas outras que eu não posso classificar, que eu não conheço. Mas as pessoas estão sofrendo. E pessoas que têm tudo, que você procura assim, por que está infeliz, meu Deus? Tem tudo. Nem a pessoa sabe dizer por que está infeliz, o que pega na vida dela. Tem tudo, eu não sei. Aí vê que é isso, é a síndrome do tudo, né? Do ter demais. Então, em comparando com... Eu vi uma pesquisa do Estado de São Paulo, nada contra São Paulo, adoro São Paulo, é porque o jornal era de lá, então enfocou a realidade de São Paulo, né? Então, apontando recentemente que 96% dos paulistas têm alguma forma de preconceito. E dizia que o alvo dos preconceitos são os portadores de necessidades especiais, homossexuais, pobres, negros e velhos. Velhos, principalmente em sala de aula. Eu fiquei triste. Dizia, os alunos têm preconceito contra professores velhos. Eu digo, graças a Deus que eu saí antes. Tive um problema cardíaco e tive que me aposentar na marra. Então, há essas formas de preconceito. Hoje eu ouvi aquela cantora Tereza Cristina dar uma entrevista falando dos preconceitos, dos bullying que ela sofreu por ser afrodescendente.
Então, existe ainda no mundo pessoas que separam o negro do branco. Eu me lembro que eu falei uma vez sobre a Anália Franco, até comprei um livro sobre ela agora em Niterói, maravilhoso. E a Anália, que para mim foi uma mulher grandiosa. Esse livro foi escrito por um jornalista que nem é espírita. Uma mulher que, em um ano, abriu mais escola, ela sozinha, do que o Brasil inteiro. Governos estaduais, municipais e federais. A Anália Franco fez esse trabalho e eu sou arte educadora em função do trabalho de Anália Franco, que é um vulto que eu admiro muito. Quando abri a escola, ela ia pedir ajuda aos fazendeiros, os ricos fazendeiros lá do café, e uma mulher disse para ela: eu ajudo desde que não haja promiscuidade de crianças negras estudando com crianças brancas. E ela recusou a ajuda. Não quero sua ajuda. Mas isso foi lá no final de 1800, início de 1900. Hoje ainda existe isso. Olha o retardo de sentimento em que nós estamos. Que mundo é esse que ainda faz uma diferença de criatura pela cor da pele? Os entrevistados aqui diziam que não gostavam de encontrar na rua com pessoas com necessidades especiais. Uma criança com a síndrome de Down, que era desagradável para ver. Olha que coisa triste. E aí, com o neonazismo voltando, aí eu pergunto novamente aos senhores: vivemos tempo de ignorância? E aí? Vivemos tempos de ignorância. Estamos nos diagnosticando agora. O Evangelho é para isso. É para a gente olhar para dentro de nós. Vivemos tempos de ignorância. De ignorância de nós mesmos, porque não paramos para meditar sobre nós. E é isso que essa é a minha proposta. Que meditemos nessa hora sobre nós mesmos. Cada um olhe agora para dentro de si e descubra qual é o seu ponto fraco. E saia daqui hoje com o intuito, com a vontade férrea: vou vencer esse meu ponto fraco, esse ponto que me estaciona, que me puxa para trás. E vamos encontrar alguns. Se olharmos com seriedade, admitindo: confesso a minha ignorância. Confessa a Jesus, confessa a ninguém. Eu lembro de uma quadrinha que dizia assim, acho que é de Casimiro Cunha: as almas sem Jesus Cristo não mostres perdendo a calma, nem o fundo do teu bolso, nem o fundo da tua alma. A gente tem que saber com quem a gente desabafa as nossas dores. Tem que saber se a pessoa tem Jesus na alma para nos ouvir com condescendência, com tolerância, com amor. Então, vivemos tempo de ignorância, porque somos tardos de coração. Está na hora, meus irmãos, meus amigos queridos de Maringá, de alfabetizarmos os nossos sentimentos. Ensinarmos o desenho da letra, de iniciarmos fazendo os nossos rabiscos, juntando os fonemas, para aprendermos a soletrar o verbo amar. Diz o evangelista Lucas, em Atos 7,30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. É essa a hora. E essa hora de registrar onde estão as nossas mazelas e arrependermos-nos dela. Como aquela mulher pecadora que das próprias lágrimas de arrependimento, com essas lágrimas, ela faz jorrar aos pés de Cristo e lava os pés de Cristo com a sua transformação, com as suas dores. Joga todos os seus sentimentos doentes aos pés de Jesus, para que Jesus os cure.
E Jesus diz que onde quer que o evangelho fosse pregado, essa mulher, o exemplo dessa mulher, o amor e a afetividade dessa mulher teria que ser ressaltado. Essa mulher entrou para a história da afetividade, quando ele pergunta a Simão, que o recebeu para um jantar, Simão, o leproso, um fariseu, e fala para Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, que era a norma do bom anfitrião, dar águas mornas para lavar os pés, porque eles andavam, era uma região pedregosa, pedras pequeninas, e entravam nas sandálias que eram abertas e machucavam muito, feriam de sangrar os pés. Então, era a norma do bom anfitrião, de delicadeza, dar água para lavar os pés dos seus visitantes. Mas Jesus chama atenção, ele era tão fino, tão educado, era um fariseu do templo, mas Jesus entrou lá e não deu água para lavar os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo para a turma mais jovem, um beijo. Não me deste um ósculo. Mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. O que significa isso? Essa passagem nos abre o beabá. O beabá dessa alfabetização de que necessitamos é a delicadeza. No mundo de tanto transtorno, num mundo em que as pessoas estão brigando e matando no trânsito por achar que tem razão, nesse mundo temos que começar por gestos de delicadeza uns com os outros, de cuidado, esse mesmo cuidado de que temos aberto mão ultimamente. Não cuidamos mais dos nossos filhos. Conheci uma juíza no Recife que nunca botou um filho no colo. Foi criado sempre pelas cuidadoras, pelas enfermeiras. Conheço outras na minha terra também, pessoas de grande condição financeira que não embalam os seus filhos. Nunca cantaram uma cantiga de ninar, nunca contaram uma história para os seus filhos, são entregues a mãos de profissionais remuneradas, como acontece também hoje com os velhos, com os idosos, né? Estão geralmente cercados de cuidados de profissionais. E Jesus nos ensina isso, o carinho, o beijo. Olha como Jesus fala no beijo, na necessidade da gente manifestar a nossa afetividade para as criaturas. São gestos de delicadeza. E por esses gestos foi que Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Perdoados porque ela muito amou. Comecemos por esse gesto de delicadeza para chegarmos ao amor um dia, porque o amor cobre uma multidão de pecados, como diz Pedro, e como está lá no livro de Provérbios antigo, o amor cobre todas as transgressões. Então, nós vivemos o tempo do cuidado. O mundo aponta para muitos atalhos, mas nós temos que buscar caminhos para a nossa caminhada verdadeira. E a palavra de ordem é essa: cuidado com os nossos olhares. Jesus viu uma cena completamente diferente da que o fariseu viu. Estava ali, era a mesma cena, no mesmo lugar, a mesma pessoa fazendo aquele mesmo gesto. O fariseu viu logo a pecadora. Se ele fosse profeta, ia saber quem é que está ali lavando os pés, é uma pecadora. Diz Emmanuel que o fariseu Jesus viu no fariseu a ignorância transmudada em orgulho e na mulher a ignorância transmudada em luxúria. Que coisa bonita, que análise bonita. O olho de Jesus viu o amor naquela mulher
e o outro viu o pecado. Esse, o nosso olho, é o olho do fariseu. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, meus amigos, convoco-vos a debruçar hoje, junto aos pés de Jesus, como fez Maria de Betânia, para ouvir as palavras de Jesus, para buscar no seu evangelho essas palavras de luz, de esclarecimento do nosso sentimento doente, para que nessas 3 passagens que aconteceram na casa de Maria de Betânia, dos 3 irmãos de Betânia, nós vamos encontrar Maria sempre silenciosamente aos pés de Jesus, demonstrando seletividade no conhecimento, na busca do conhecimento. Maria escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada, o que foi eterno. Vamos buscar, vamos aprender, como Maria de Betânia teve capacidade seletiva de escolher o melhor, receptividade espiritual para ouvir o que Jesus tinha a lhe dizer. Nós não queremos nem parar para ouvir, nem para ler, e serenidade para buscar as lições e a prática das lições de Jesus. Então, Maria de Betânia é o símbolo que eu deixo hoje para todos nós da inteligência emocional, da devoção mística, transcendente, da adoração a Deus e a Cristo. Adoração como a que Jesus fazia a Deus no monte todas as manhãs e toda a tarde. Há um outro versículo que também é um dos meus prediletos. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus se retirava ao fim de tarde para orar, para estar com Deus. E nós que precisamos tanto exercer a vigilância, não nos lembramos disso. Então, como diz São Paulo, a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo aos Romanos 13, 12. E vamos cultivar, cuidar de nós, para não praticarmos heresias maiores contra o Deus que trazemos em nós mesmos, como naquele poema bonito, de Vandalismo, de Augusto dos Anjos. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas eras e longínquas datas, onde o nome de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais irradiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões de pratas. Com os velhos templares medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo Gláudio e brandindo as hastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Que não quebremos essas imagens dos nossos sonhos de construção, de luz, de harmonia, de paz e de alegria. Que Jesus os abençoe e que levemos aos nossos lares essa vontade imensa de olharmos-nos, de construirmos-nos nos parâmetros do Evangelho de Jesus. Muito obrigada.